tempos, hein, pessoal? Nós estamos vivendo dias difíceis e agora tem até o eclipse que está gerando bastante apreensão por parte de alguns, como um dos fortes sinais dos fatos que irão se desenrolar nos fins dos tempos. Aqui na América do Norte, ou melhor, na América do Sul, nós não poderemos visualizar esse eclipse, não poderemos vê-lo, né? Mas na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, haverá um momento em que o eclipse será total, provocará uma total escuridão. Isso tem feito com que muitas pessoas se reúnam nas cidades onde será melhor para observar os efeitos deste eclipse. Mas vamos para o nosso texto bíblico de hoje. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Essa versão aí é a Almeida Corrigida e Fiel, livro de Efésios, capítulo 5, versículo 16. O que é remir o tempo, para começo de conversa? Ter de volta, comprar de volta. Remir é comprar de volta. O cristianismo tem bastante familiaridade com esse termo remir. Afinal de contas, todos aqueles que foram salvos por Cristo foram remidos, foram comprados de volta. E remir tem este significado, além de também resgatar ou aproveitar ao máximo. Diz aí consigo mesmo, você tem aproveitado o tempo ao máximo? Mas o que seria aproveitar o tempo ao máximo? Seria viver conforme você deseja, se divertindo, fazendo tudo que dá na telha, procurando sempre o prazer a qualquer custo? Não é isso que a palavra está falando. Remir o tempo aqui significa aproveitá-lo para fazer com que cada momento conte para o reino de Deus. Uma exortação para que não sejamos negligentes ou desperdicemos os recursos preciosos do tempo que Deus nos dá. Por quê? Porque os dias são maus. Será que é preciso imaginar muito para descobrir que os dias são maus? Quantas notícias você tem visto de guerras, conflitos longe de terminar? A tendência é que eles se agravem, fatos proféticos se cumprindo, sinais da natureza. Se a gente não quiser colocar também o fato de que o homem nunca foi tão mau, nunca foi tão desviado do propósito divino. Claro, há as exceções, existe o remanescente, mas no curso deste mundo as pessoas vão de mal a pior, cada vez mais se distanciando de Deus. Cada dia que passa as pessoas estão mais amantes de si mesmas do que de Deus. E esse amor a si mesmos tem sido a causa do desprezo por aquilo que é bom e agradável a Deus. É neste quadro que o apóstolo Paulo nos faz essa advertência para nós enfrentarmos os desafios, tentações e maldades que permeiam a sociedade e reconhecer que os dias são maus e requerem urgência de nossa parte para aproveitá-los, para fazer com que o nome de Jesus Cristo seja conhecido, e não só conhecido, mas crido, que as pessoas tenham um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e possam encontrar propósito para as suas vidas, se alinhando à palavra de Deus. Como é que nós remimos o tempo em nossas vidas? Priorizando o nosso relacionamento com Deus. Nós encontramos tempo para tanta coisa nessa vida, coisas lícitas e ilícitas. Veja, quem quer melhorar de vida geralmente pode escolher o caminho da escola. Muita gente estuda um curso técnico, faz uma graduação superior, isso é muito bom e o objetivo também é nobre. Mesmo que a pessoa não tenha muito tempo, ela dá um jeito, ela encontra um tempo no seu dia a dia para
alcançar o resultado que ela quer. E por que, afinal de contas, que para Deus nós não encontramos tempo? Há sempre uma desculpa, a gente sempre coloca para depois, como se a gente sempre tivesse tempo de sobra, como se tivéssemos todo o tempo do mundo, e aquilo vai sendo protelado para depois, e depois, e depois. E aí o resultado que você queria na vida, você não alcança, mas você tem a sensação de que pelo menos não está tão ruim assim. Poderia estar pior. Será que não está ruim assim mesmo? Ou você foi ficando insensível para não perceber que, na verdade, você está muito abaixo de onde você poderia estar? Eu estou falando aqui de relacionamento com Deus, de progresso na sua vida espiritual, na sua caminhada com Cristo, porque você tem se contentado com a mediocridade. Você tem se contentado com pouco em matéria de conhecer a Deus, de segui-lo, de ser útil a Ele. E isso tem feito com que toda a sua vida seja uma vida na média. E a média não é muito boa. A média, ela junta os resultados negativos da maioria das pessoas e se soma ao resultado positivo de poucas pessoas e divide isso tudo pelo número de pessoas. Quem conhece um pouco de matemática vai saber do que eu estou falando. Vai ficar ruim, não vai dar bom a média, porque você não tem se esforçado, porque eu não tenho me esforçado o suficiente. Muitas pessoas estão deixando de prosseguir ou de conhecer a Cristo pela nossa falta de dedicação. Nós precisamos viver o nosso propósito, ou melhor, o propósito de Deus, que tem um chamado para cada um de nós. Os dons dados por Deus precisam ser exercitados, usados. Remir o tempo significa identificar como você pode ser útil e colocar o seu potencial dado por Deus à disposição do reino dele, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que haja um círculo virtuoso. Mais pessoas conhecem a Cristo, mais pessoas colocam os seus dons a serviço dele e daqui a pouco nós seremos uma multidão maior. Precisamos também, remindo o tempo, evitar distrações. As distrações nem sempre são suficientes para nos tirar totalmente do caminho, mas elas podem nos atrasar. Lembra? Quantas vezes você deixa de fazer uma tarefa por uma distração? Às vezes você foi atender a porta da sua casa, às vezes você foi atender uma ligação, talvez você teve que parar para ir no banheiro, para beber água, não importa. Aquilo te atrasa minutos, horas. Tem gente que perde o fio da meada e só volta a fazer aquela tarefa no outro dia ou dias depois. Assim também é na nossa caminhada com Cristo. Distrações nos fazem atrasar o nosso progresso. Quando a gente vê, meses ou anos se passaram e nós não saímos do lugar, porque nós fomos distraídos. Por mais que a rota não tenha sido totalmente abandonada, nós ficamos parados no acostamento por muito tempo, porque nos distraímos. Nós deixamos o ritmo costumeiro e nos distraímos. Nós não aproveitamos bem o tempo. O tempo é a mercadoria mais preciosa, mais escassa que existe para os seres humanos. O tempo é limitado. O sábio escritor de Eclesiastes disse que há um tempo para todo propósito debaixo do sol. Nós temos um tempo. Nós temos um espaço e um tempo neste presente mundo para exercermos o nosso papel. Se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer por nós. É tempo de estender a mão a quem precisa. E eu não estou falando só de comida e bebida, ajudar naquilo que você pode. Estender a mão àquele que precisa de uma palavra, que está precisando de um alerta, está precisando muitas vezes de um incentivo, de uma correção, sabe? Às vezes a pessoa está errando
por conta de alguém que diga, não faz assim, vai de outro jeito que é melhor, eu já fiz, eu já tive esse erro, não foi bom. E aí essa pessoa pode ser salva de inúmeras consequências porque você esteve lá onde ela está, você foi penalizado, você sofreu e pode agora abrir os olhos dessa pessoa para que ela não sofra as consequências que você sofreu. Ou, mesmo que você não tenha sofrido, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, você sabe que aquele caminho é um caminho de morte, porque há caminhos que ao homem parecem ser caminhos bons, mas no final são caminhos que levam à morte. Remindo o tempo porque os dias são maus, nós não vamos ter todo o tempo do mundo. E todo dia pessoas deixam esta vida, muitas sem terem ouvido uma palavra que poderia transformar a sua existência. Muitas poderiam até ter se arrependido se tivessem sido confrontadas com a palavra que você não falou, que eu não falei, porque nós temos a sensação de que o tempo está aí eternamente. Principalmente os mais jovens têm essa sensação de que tem tempo demais, depois eu vejo isso, primeiro eu vou cuidar aqui da minha diversão, dos meus interesses, e aí lá para quando eu tiver mais velho, a gente dá um jeito de ver como faz. Pode ser que não haja todo esse tempo. Você não sabe até quando você estará aqui e você não sabe quando aquele que prometeu vir nos buscar virá, como disse Paulo, ao abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Deus nos abençoe com o entendimento da sua palavra e que aprendamos a aproveitar bem o tempo. Pai eterno, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui para trazer ao conhecimento de muitos a tua palavra que é inspirada, que é capaz de penetrar no mais profundo do ser, fazendo com que conceitos sejam mudados, corações se arrependam e se voltem para ti. Ajuda-nos a aproveitar bem o nosso tempo e cumprir o teu propósito nesta terra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.